Olá, eu sou o professor Adriano, professor de História dos nonos anos. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês como foi o nosso processo de aprendizagem junto aos alunos ao longo do primeiro trimestre. É importante ressaltar que, olha, o trabalho em História ele está baseado basicamente em três grandes eixos. São eles: a construção do conhecimento a partir de fontes documentais, fontes de época, fontes que foram produzidas no calor do momento, a percepção da diversidade de perspectivas sobre os fatos históricos. Então, a gente enfatiza bastante ao longo das aulas de que, para o mesmo fato, existe uma variação de interpretações, de perspectivas sobre esses fatos históricos e também o foco nas multimodalidades, esse eixo fundamental ao longo do nosso trabalho, que é de reconhecer que há uma prática situada, uma prática do presente, uma prática da perspectiva do aluno, ela é fundamental para a construção crítica do conhecimento deles. Um exemplo desse trabalho que eu destaco aqui é a construção do Estado Democrático Republicano Brasileiro. Um dos primeiros documentos que os alunos tiveram a oportunidade de observar, analisar, criticar, foi justamente a construção do Estado Democrático a partir da narrativa das 7 constituições brasileiras. De reconhecer que, ao longo da nossa história, desde que o Brasil se constituísse enquanto Estado, ele passou por 7 constituições, e cada uma tinha aí um projeto de Estado, um projeto, um interesse, e foi justamente uma das primeiras iniciativas, uma das primeiras formas que eles tiveram a oportunidade de se debruçar sobre uma coisa que antes parecia muito pálida, muito óbvia, e eles começaram a reconhecer que não era tão simples assim. Outra forma, outra modalidade, outro tipo de fonte que eles tiveram a oportunidade de trabalhar também foi reconhecer os dados estatísticos sobre o comércio atlântico de escravos que vieram para o Brasil e reconhecer essa presença como uma parte muito importante da nossa Constituição Social. Além disso, uma das fontes privilegiadas, fontes documentais privilegiadas para a percepção dessa realidade histórica tem sido muito o uso de fontes de jornais, as capas de jornais. Eles têm feito bastante uma análise crítica das capas e das tendências que determinados órgãos de imprensa detinham sobre os fatos políticos que estavam acontecendo. É bastante interessante porque eles estão observando elementos da história brasileira a partir de uma perspectiva bastante enviesada, em algumas vezes. Um outro trabalho bastante interessante que os alunos tiveram a chance de desenvolver ao longo desse primeiro trimestre foi a análise crítica de cartazes, de cartoons, de imagens. No caso aqui que eu estou trazendo, eles fizeram um exercício de observação crítica dos cartazes que retratavam a revolta da vacina em 1904, que é um tema que eu acho que eu não preciso justificar porque é tão presente ainda para eles. Eles também tiveram a oportunidade de observar algumas capas das primeiras revistas coloridas, das primeiras revistas ilustradas na imprensa brasileira, e reconhecer nelas algumas tendências políticas, algumas tendências de posicionamento. E eles fazendo uma análise crítica sobre isso, se eles concordavam, se eles discordavam, e fazendo um exercício de argumentação sobre isso. Foi um exercício, acho que um dos mais significativos que os alunos desenvolveram ao longo do primeiro trimestre foi justamente uma análise de duas fontes imagéticas, duas imagens. A desconstrução, a análise crítica dos cartazes da campanha do Júlio Prestes e os cartazes do então candidato Getúlio Vargas, nas eleições de 1929, que culminaram com a Revolução de 30. Então, eles foram capazes de fazer uma análise sobre os valores que eram evocados, sobre o sentido que cada candidato queria dar à sua própria campanha política, e também eles puderam fazer uma análise crítica, comparando com aquilo que eles já conheciam um pouquinho sobre a história republicana brasileira, o quanto isso era verossímil ou não. Nosso trabalho agora está mais se voltando à abordagem da Primeira e Segunda Guerra Mundial e também da Revolução Russa, também seguindo nesses três eixos.
Eu agradeço muito a sua atenção, eu fico sempre à disposição, o meu contato está aqui. Obrigado.